Nós hoje vamos falar sobre adoração, por isso que a gente quis hoje reduzir um pouquinho os músicos, deixar a igreja cantar, porque nós vamos hoje refletir sobre adoração. Geralmente quem já me acompanha aqui na igreja sabe que eu gosto de pregar, sempre pegar um texto e expor aquele texto e ficar naquele texto. Mas hoje nós vamos passear pela Bíblia. Então, hoje você vai ler bastante textos comigo, mas fique tranquilos, todos têm a ver com os temas que nós vamos estar falando nessa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre adoração. É um ponto importante como igreja, nós estamos terminando a nossa série hoje sobre bastidores da igreja, a gente já falou sobre os relacionamentos da igreja, nós já falamos sobre a família na igreja, nós já falamos sobre a generosidade na igreja. Semana passada o pastor Vinícius pregou sobre a missão da igreja e hoje nós vamos falar sobre adoração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, eu te peço por esse momento, eu te peço pela vida dos meus irmãos, pela minha vida, que a gente saia daqui hoje diferente de como a gente entrou, que a nossa visão sobre adoração mude, ela possa apontar para o Senhor. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Dentre tantos assuntos e conceitos, talvez adoração, seja o assunto que nós mais generalizamos ou nós conceituamos errado. Por quê? Porque quando nós falamos sobre adoração, a maioria das pessoas pensa o quê? É um ministério na igreja, é um departamento da igreja, que são músicos da igreja, que só eles fazem a adoração. Você já ouviu isso, provavelmente? Ou já pensou assim, né? E tudo certo, tudo bem, a gente pensa assim mesmo, é dentro do nosso crentenês da igreja, a gente coloca a adoração como um compartimento dentro da igreja. Então esse é um dos pontos. Outro erro que a gente vê muito é chamar os músicos da igreja de levitas. Quem já ouviu isso? Né? Levitas, né? Lá vem os levitas, né? Mas, ao menos que eles sejam da tribo de Levi, né? Que eu acho que não sei se o Michel acho que não, né, Michel? Mas, oi? É só ele, né? Então, mas, o que acontece? Porque no Antigo Testamento, quando falava sobre levitas, falava que os levitas faziam a música nos templos. Mas era só isso que os levitas faziam? Não, eles cuidavam da limpeza do templo. Eles cuidavam de todas as coisas. Então não é só músicos, eles cuidavam de tudo. E aí eu lembrei de uma história de um líder de louvor de uma grande igreja no Brasil. E essa igreja recebia muita gente boa, que tocava muito, que cantava muito, e as pessoas queriam fazer parte do ministério de louvor. E aí eles chegavam para o pastor e falavam assim: pastor, eu sei cantar muito, eu toco, eu sei tudo, e eu queria fazer parte do ministério. Posso? Aí o pastor: pode, que bom, né? Agora nós estamos bem, você chegou, né? Então faz o seguinte, domingo, 15 horas da tarde, você aparece na igreja. Pode ser? Pode, pastor, pode ser, 15 horas. Aí ele conta essa história que chegava aqueles músicos novos, todos bonitos, arrumados, né? Eles iam tocar, gel no cabelo, tudo. Chegava lá e tal, e ele chegava: que bom que vocês vieram. Olha só, hoje nós vamos limpar os banheiros antes do culto. Então uma turma vai limpar os banheiros da igreja, a outra turma vai recolher os copos do templo, vai arrumar as cadeiras, vai varrer lá na frente, e nós vamos começar louvando ao Senhor assim hoje. Pergunto para os irmãos, quantos ficavam? Muitos poucos. Então, porque o levita, se a gente for levar para o certo, ele também tocava, mas ele limpava as coisas. Faça esse teste no louvor para você ver quantos ficam. E ontem eu louvo a vida de alguns músicos aqui da igreja. Ontem eu falei para a galera do Reset, falei: louvor do Reset. 5 horas da manhã na igreja nós vamos limpar os banheiros, beleza? Tava todo mundo aqui. Limparam e depois vieram ensaiar. Isso aí, né? Então, a gente precisa entender, conceituar direitinho o que é adoração. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que nós devemos ser servos na igreja de Jesus. Nós precisamos ser servos. Nada adianta a gente ter 30, 40, 50 pessoas aqui na frente tocando, nada adianta a gente ter 20 pessoas na recepção, nada adianta a gente ter várias pessoas nas classes das crianças, se a mentalidade dessas pessoas, se a minha mentalidade não for uma mentalidade de servo. Se eu não entender que o meu papel na igreja é para servir o meu irmão, e não para ser servido.
Então, são visões que nós podemos ter. E essa mentalidade é o que o pastor diz? Não. Essa mentalidade vem do próprio Cristo. Cristo nos serviu. Cristo nos serviu. E nós devemos imitar o exemplo do nosso Senhor nesse sentido. Bom, mas quando nós falamos sobre adoração, nós falamos sobre igreja. E é interessante porque uma frase muito tempo atrás, de uma pregação, de um livro que eu li também, ele fala sobre isso. John Piper diz o seguinte, pode passar. Missões não é o fim da igreja. Adoração é. Missão existe porque adoração não existe. Adoração é final e não missões, porque Deus é o último e não o homem. Quando essa era terminar e milhões incontáveis de redimidos se prostrarem diante do trono de Deus, não haverá mais missões. Não haverá mais missões. Trata-se de uma necessidade temporária, mas a adoração é para sempre. Então, na semana passada nós falamos sobre missão, e a nossa tarefa temporária como igreja é realmente fazer a missão, aquilo que Cristo nos diz. Mas isso é temporário. É temporário. Eterno na vida da gente como cristão é a adoração no céu. O que nós vamos fazer no céu? Adorar. Então nós vamos adorar o Senhor no céu. Então, o que é adoração? Em 4 pontos para a gente começar a entrar nesse. Em primeiro lugar, adoração é centralização em Deus. É uma dádiva que nós oferecemos a Deus e é a nossa única responsabilidade para o Santo Rei Jesus. Então, adoração é para Deus. Segundo, adoração tem a centralidade na Bíblia. A Bíblia é verdadeira em sua totalidade. Toda a Bíblia fala sobre adoração. Toda a Bíblia fala sobre adoração. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 4, nós vamos ler depois, o subtítulo é Adoração no Céu. Quando Deus cria Adão, e Adão tem que ficar no jardim, o que Adão fazia? Ele cuidava do jardim, cultivava o jardim, então o trabalho era uma adoração para Deus. Mas o que nós fazemos hoje? Aquilo que Deus nos deu para glorificar Ele, que é o nosso trabalho, a gente usa hoje como uma desculpa para não servir. Pode ver, pessoas não servem e a primeira coisa que elas dizem é: meu trabalho. Meu trabalho está puxado, o meu trabalho está cansativo, eu tenho várias coisas para fazer e eu não posso servir ao Senhor porque o meu trabalho está puxado. Então aquilo que Deus nos deu para glorificar o nome dEle, nós tornamos aquilo ali um nosso Deus, porque o trabalho hoje é um Deus na vida das pessoas, e nós estamos tirando o foco totalmente de Jesus. Então é o ponto alto da semana. Nós podemos adorar em qualquer tempo, em qualquer lugar, mas a adoração coletiva é o auge de tudo o que nós fazemos. É esse momento como família que nós nos reunimos e nós cantamos ao Senhor. E por fim é um trabalho ativo. Nós usamos a nossa cabeça, as nossas mãos, o nosso coração para servir o Senhor. Os nossos dons que foram dados por Deus para a gente poder servir a Ele. Então, diante disso, eu gostaria de destacar 5 verdades sobre adoração. Pode passar. Primeira delas, Deus é o começo, meio e fim de toda adoração. Vamos repetir isso? Deus é o começo, meio... Deus é o começo, meio e fim de toda adoração. Quanto mais para cima você for nos pensamentos revelados de Deus, mais claro você enxerga que o alvo de Deus em nos criar é para glorificá-lo. Nós fomos criados para glorificar a Deus. A confissão de fé do Westminster vai dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Esse prazer é a adoração. A adoração for a atribuição do máximo valor a alguma pessoa. Quando nós atribuímos o máximo valor, a máxima atenção, a máxima devoção a algo que não é a Deus, o que a Bíblia chama? Idolatria. Porque nós tiramos o foco de Deus para aquilo que nós fomos criados e nós colocamos em outro. E aí você tem uma particularidade de deuses que a gente tem no nosso coração. Porque a gente olha para o povo de Israel e a gente diz o que do povo de Israel? Que povo idólatra. Mas a gente é pior. A gente consegue ser pior. Então Deus é o começo e o fim. A raiz da adoração cristã, portanto, é reconhecer, submeter-se e ter prazer na supremacia da glória de Deus. Vamos para os textos bíblicos. Salmo 150 diz para nós o que? Pode passar. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor.
Então não só nós fomos criados para adoração, como a própria criação de Deus glorifica a Deus. O segundo texto, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos, dia após dia, eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido. Então olha que interessante aqui, meus irmãos, a criação de Deus glorifica a Deus. A criação de Deus glorifica a Deus. O Filho, Jesus, glorifica a Deus. Abra sua Bíblia aí, não está projetado, mas abra em Colossenses capítulo 1, que nós vamos ver isso. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 18. Diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra. Todas as coisas que nós podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, encerro aí, ele é primeiro em tudo. Então a criação de Deus glorifica a Deus. Cristo Jesus, a imagem do Deus invisível, evidencia esse Senhor, e não só evidencia esse Deus, como ele também glorifica esse Deus. Quando você vê lá em João capítulo 17, Jesus ora pelos seus discípulos, o que Jesus diz, do 1 ao 4? Pai, eu glorifiquei a Ti. Eu glorifiquei a Ti. Aí nos faz pensar, se a criação que Deus criou foi criada para glorificar a Deus, se Cristo sendo Deus glorificou o Pai, por que a gente tem que ser diferente? Por que nós não estamos glorificando a Deus, sendo que Ele é o fim de todas as coisas e deve ser adorado? Apocalipse 4 diz para nós: cada vez que os seres vivos dão glória, honras e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre. Olha só o que eles fazem, eles colocam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor, nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criastes segundo a Tua vontade. Você percebeu? Eles tiravam as suas coroas, eles colocavam aos pés de Jesus, porque aquilo não valia nada. Sabe por que nós não adoramos a Deus? Você sabe? Porque toda a porcaria do mundo está fazendo mais sentido para nós do que a glória ao Senhor. Porque a gente não quer isso. A gente não quer. A gente sabe dessas coisas, a gente sabe que a gente foi criado para adorar a Deus, mas a gente não quer. A gente quer as nossas coroas nas nossas cabeças. Nós queremos as nossas coisas. Nós queremos glória para nós. Nós queremos. A gente não está interessado em adorar a Deus com a nossa vida. A gente se limita a cantar no domingo, e é isso. Mas na semana, isso não mexe com a gente. Deus é começo, meio e fim de toda adoração. Se nós olharmos para trás, o Antigo Testamento é uma bela prova de que Deus nos criou para adorá-lo constantemente. E nós queremos esse mandamento constantemente. E por que disso? Pela segunda verdade, nós distorcemos a adoração em entretenimento. Hoje a gente tem distorcido a adoração em entretenimento. Em cada igreja, em cada geração de cristãos, existe o potencial de perder o foco nas coisas que são mais importantes. Nós devemos nos lembrar disso constantemente, centralizar novamente nossas igrejas para que não confiemos em algo diferente do Evangelho de Deus e da Palavra de Deus. Uma das mudanças mais perigosas que acontecem nas igrejas hoje está em nossa adoração corporativa. Em muitas igrejas há uma redução da ênfase no meio da graça, escritura, ler a palavra, oração, ter momento de comunhão, e uma confiança no entretenimento. Alguns tentam equilibrar os dois em nome de alcançar mais pessoas com o Evangelho, mas há um perigo inevitável em supervalorizar o entretenimento e implementá-lo na adoração corporativa.
Se não tiver 5 guitarras, várias coisas, não é legal. Não é adoração. Se não mexer com a gente, se eu não chorar, se eu não me sentir assim, quebrantado, parece que o louvor não... Eu já ouvi pessoas dizendo, o louvor não foi legal hoje, né? As músicas que escolheram eu não gostei. Eu não gosto. Mas o louvor não é para nós, irmãos. Claro que nós temos que olhar para o mundo hoje e enxergar como é que o mundo está, mas sem perder a nossa essência. E a essência é pela palavra de Deus. É para voltar aos princípios. Charles Spurgeon diz que esse perigo não é novo. Olha o que ele diz. O diabo facilmente fez uma coisa mais inteligente do que insinuar à igreja que parte de sua missão é fornecer entretenimento para as pessoas como objetivo de conquistá-las. Quando o entretenimento se torna maior do que a adoração. Sabe aqueles cultos que é música, 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 testemunho, um monte de coisa, e aí é 1 minutinho para a palavra. Que seja uma palavra ainda legal, que chame você de bonito, de lindo. Se for uma palavra que fala sobre pecado, sobre a gente se arrepender e mudança de vida, é antiquado. Porque a gente tem perdido a valorização. Essas músicas que nós escolhemos hoje, todas elas, se você reparou, elas atribuíam a Deus honra e glória. Santidade. Então, quando a gente canta essas músicas cheias da palavra, da verdade, a gente entende isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O perigo do entretenimento na adoração não é sobre quais instrumentos musicais são permitidos ou de que época são os hinos que a igreja deve cantar. Hinos são maravilhosos também. O perigo está no objetivo da igreja. O entretenimento tem um objetivo diferente da adoração. Entretenimento é algo oferecido às pessoas por diversão. E, no entanto, a adoração tem um foco diferente e produz um resultado diferente. E por que disso? Porque o nosso foco tem que ser a adoração ao Senhor. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram. Nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso a sua mente ficou obscurecida e confusa. Isso é a gente. A gente sabe que o nosso objeto principal, o nosso foco principal de adoração é Deus, mas nós olhamos para o lado. Nós olhamos para o outro lado. Nós focamos em outras coisas e não no Senhor. Mas volte ao exemplo de Cristo. Cristo veio entreter pessoas? Não. Jesus veio salvar, veio glorificar o Pai por meio da obediência. Então, se Cristo não utiliza do entretenimento para atrair pessoas, por que nós deveríamos? Então, o Evangelho precisa ser cantado também. Bom, como nós devemos adorá-lo, então? Nós falamos sobre Deus ser objeto principal da adoração. Nós falamos que nós transformamos hoje a adoração em entretenimento. Mas é mais do que música. É mais do que isso. Então hoje a gente vai ver outras coisas. Em terceiro lugar, nós devemos adorar com uma vida de santidade. Santidade. E aqui é que pega a gente. Esse é um dos maiores problemas. Nós achamos que o que nós cantamos pode ser desconexo da nossa vida diária e particular. Nós achamos isso. Nós queremos as maravilhas, mas nós não queremos a santificação. Josué, versículo 3, capítulo 3, versículo 5, Josué fala assim para o povo: santifiquem-se, pois, quem sabe, amanhã fará maravilhas. O que nós queremos? As maravilhas. Nós queremos isso, nós queremos o amanhã, nós não queremos a santificação hoje, né? Mas santificação vem antes. Nós queremos cantar, nós queremos tocar, nós queremos pregar, mas a nossa vida aí fora está como? Como é que está o meu namoro? Como é que está o meu casamento? Como é que estão os meus testemunhos? E tal. Portanto, Deus é um Deus santo, zeloso para com o seu nome e nos conhece. Esse texto de Amós é impressionante. Olha o que Deus diz para o povo: sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Eu não suporto as suas reuniões solenes. Eu não aceitarei os seus holocaustos nem suas ofertas de cereal. Eu não darei a mínima atenção para as suas melhores ofertas de paz. Chega, Deus falando, de seus ruidosos cânticos de louvor. Eu não ouvirei a música de suas harpas. Olha o que Deus quer da gente.
de mim e de você. Em vez disso, eu quero uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. O que Deus quer de nós? Justiça. Que a gente ande com justiça por esse mundo. E retidão. Retidão é andar de acordo com a verdade que Deus nos revelou. Nós devemos adorar com santidade. Mateus 15, 8 ao 9, Jesus vai dizer um texto conhecido: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Então a pergunta para nós é: será que a nossa vida para o Senhor hoje não é um ruído indesejável? Será que a nossa adoração particular não é um ruído indesejável ao Senhor? São perguntas que a gente precisa fazer para o nosso coração. E a adoração de Isaías, ela ensina para nós isso. O chamado de Isaías, ele fala sobre adoração. Pelo menos por duas coisas. A primeira coisa delas é que a gente aprende que, pode passar, Isaías, ele adora o Senhor na contemplação. Olha só o que diz lá em Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, o que diz aí? Eu vi o Senhor. Ele estava sentado num trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima deles havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Olha o versículo 3. E diziam em alta voz uns aos outros, os anjos, conversando, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Então Isaías, ele começa a adorar o Senhor por meio da contemplação, da visão de quem Deus é na vida dele. E a pergunta que eu me fiz fazendo esse estudo, e eu faço para a igreja, é: qual foi o dia que você viu, contemplou o Senhor? Qual foi o dia que você foi inundado, ou foi confrontado com a presença de Deus, santo, santo, santo e santo? Isaías teve uma contemplação do santo. William Temple diz para nós que adorar é despertar a consciência, pode passar, pela santidade de Deus, é alimentar a mente com a verdade do Senhor, é purificar a imaginação pela beleza do Criador, é abrir o coração para o amor do Pai e devotar à vontade dos propósitos divinos. Isaías começa com essa contemplação, essa visão de quem Deus é na vida dele. Mas em segundo, a gente aprende que Isaías adora o Senhor na confissão. Agora o texto continua dizendo, então ele disse, Isaías: eu estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com um tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, a sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então a adoração de Isaías nos ensina duas coisas. Nós precisamos contemplar quem Deus é, e nós precisamos confessar quem a gente é e quem esse Deus é. O segredo para a liberdade dos padrões escravizadores do pecado é a adoração. Keller nos diz isso. Você precisa de adoração, você precisa de uma grandiosa adoração. Você precisa de adoração em prantos, você precisa de uma adoração gloriosa, você precisa sentir a grandeza de Deus e ser movido por ela, movido a chorar, movido a rir, movido por quem Deus é e pelo que Ele fez por você. Os meus grandes momentos de contrição, de oração, de choro, de alegria, foram sozinhos, lendo algum texto. Onde o texto, por meio do Espírito Santo, vai convencendo a gente e vai apresentando para a gente quem a gente é. Isso é adoração também. Quando a gente contempla o santo, mas quando a gente confessa quem a gente é. Agora lembra o que Deus fala lá em Hebreus ou 1 Pedro, agora minha mente. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade, a gente não vai ver o Senhor. Mais um ponto para a gente. Nós adoramos então por uma vida de santidade, mas nós adoramos também, pode passar, em uma vida de comunidade. Mais um. Uma vida de comunidade.
Ler, orar, cantar em casa é importante? É, mas não é suficiente. Não é suficiente. Se você é da turma que pensa que não precisa da igreja para essas tais coisas, você lê, você ora e você canta em um sentido incompleto na sua vida. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos. Nós precisamos dessa vida em comunidade. E eu não canso de falar isso. Porque uma das maiores mentiras que a gente vê hoje as pessoas crendo e sustentando é: eu não preciso da igreja porque eu tenho uma conexão direta com Deus. Precisa sim. Precisa. Nós precisamos da igreja, dessa vida em comunidade. Nós adoramos ao Senhor assim. Atos 2 diz para nós: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se em lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O que eles faziam no início ali? Adoravam juntos. Sabe por quê? Porque se você ler a Bíblia em casa, a Bíblia vai te conduzir para cá. Vai te conduzir para cá. Se você ler esse texto faz parte da Bíblia, é palavra do Senhor, a ordem é o quê? Congreguem, não deixem de se reunir como é o costume de alguns. Hebreus fala isso para nós. Então a Bíblia vai te empurrar para cá, até comunhão com seus irmãos, para a gente adorar junto, cantar junto. E qual é a música que nós mais mentimos no louvor? Você sabe? Você sabe? Recebi um novo coração do Pai. Vamos cantar junto? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Agora começa a ficar difícil. Como fruto desse novo. Pode soltar a voz, irmãos. Eu declaro a paz de Cristo. Olha agora. Agora eu vou ver. Somos todos semelhantes, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor. Agora, eu preciso de ti, precioso és para mim. Nos perdoa, Senhor, porque nós cantamos essa música, mas é uma música que nós mentimos. Nós queremos essa unidade, nós queremos o coração novo do Pai, mas que nos empurra para a comunidade. Amém? Então nós devemos adorar. Colossenses capítulo 13, 16 diz que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preenche a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Olha como é que termina: cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. Então, a Bíblia nos empurra para a comunhão. Nos empurra para a comunhão. Você pode ter a melhor playlist de louvores, a melhor banda no seu Spotify, lá no seu YouTube. Você pode ter uma leitura da Bíblia indesejável. Mas se isso não levar a ter uma vida de comunidade, você soa completo e errado. Idas e a congressos, meus irmãos, são bênção. Mas é a vida na comunidade. É aqui no nosso meio que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós louvamos juntos, que nós somos ensinados. Nós ensinamos e somos ensinados. O problema é que muitos cristãos querem ser que nem Nicodemos. Você sabe a história, né? João capítulo 3. Só ia ver Jesus à noite. Só à noite. Só quer vir à noite. No domingo à noite.
Tem IBD 9 horas? É meio cedo, né, pastor, para vir. 9 horas. Tem culto na quarta-feira, pastor? Tem. Mas eu tenho meu trabalho, eu chego tarde, chego cansado. Então só vem no domingo mesmo. Perde muito. Então, quarto e último lugar. Nós devemos adorar a Deus segundo a sua palavra. E aqui eu encerro. É a Bíblia que nós devemos ter como norteador de nossa adoração. A verdadeira adoração pode ser dolorosa em um momento e alegre no seguinte: quando nos deparamos com a lei e com o Evangelho de Deus, confessando os nossos pecados e descansando no perdão que temos em Cristo. O que é mais dramático do que pecadores condenados serem perdoados por um Deus santo, do que escravos serem libertos do pecado? O que é mais emocionante do que o Filho de Deus se colocar no lugar dos ímpios para salvar-nos da ira de Deus? A igreja não precisa de nenhum tipo de apresentação para nos ajudar na adoração. Nós precisamos que a palavra de Deus seja lida, seja pregada, seja orada, seja cantada, pois nisso exaltamos e experimentamos o nosso Deus trino. E o último texto, Efésios capítulo 5, 19. Nós temos lá: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração, também com a música. Mas nós cantamos de acordo com a palavra de Deus. Nosso Deus é organizado, zeloso, íntegro, reto, e Ele nos dá a forma de adorá-lo com ordem e obediência. Mas qual é a adoração, então, que Deus espera da gente? É o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, e aí esse é o último texto que eu queria ler com a igreja. Portanto, irmãos, suplico-los que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Como é que ele encerra? Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Que a nossa vida possa ser uma forma de adoração também. Amém?